Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que é porque você deseja saber por que é que os meus doces espelhados têm uma durabilidade incrível, mantendo-se cremosos por dentro, crocantes por fora e ainda durando muito mais tempo, permitindo dessa forma eu otimizar a minha produção, aumentar o meu lucro, mas além disso, organizar o meu tempo de forma que eu produza muito mais. Por isso, nesta aula você vai aprender algumas técnicas que eu utilizo nos meus doces espelhados e só com ela você já vai conseguir aumentar a durabilidade dos seus doces e aumentar também a produção das suas balas. Mas primeiro eu preciso dizer para quem é e para quem não é o meu curso. O meu curso é para você que já fez de tudo, mas não consegue passar lá de 8 horas da durabilidade da sua calda. Gente, recebo depoimentos das pessoas que dizem que a minha bala dura só 6 horas. Então o meu curso é para você que quer aumentar essas 6 horas aí para 48. Já pensou? Um espelhado que dura 48 horas e que você pode fazer sem medo nenhum de perder o cliente ou da calda derreter ou ainda aquela situação super chata da calda grudar no dente, né? O meu curso é também para você que já é confeiteira há um tempão, mas não incluiu os doces espelhados no seu catálogo, justamente por esse medo, né? Medo do doce derreter na mesa do cliente, sabe aqueles casamentos que a noiva pede? E aí você já fica pensando, meu Deus, o meu doce vai ter que ficar desembalado. E se ele derreter? E se ele grudar na mão do convidado? Ou se ele grudar no dente? Tenho certeza que utilizando o meu método isso não vai acontecer, então o meu curso é para você que já faz doce, mas tem medo dos espelhados. O meu curso é também para você que está iniciando na confeitaria, que não tem experiência nenhuma. E por que eu digo isso? Porque o meu método contempla todas as etapas, desde a escolha dos ingredientes. Você vai aprender o passo a passo e você vai fazer um espelhado perfeito mesmo que você nunca tenha feito doces espelhados na sua vida. O meu curso só não é para você que acha que já sabe de tudo. Eu já tentei de tudo, nada funcionou, não é este método que vai funcionar. Se você já entra com esse pessimismo, esse curso não é para você. Antes ainda da aula, eu preciso me apresentar, né? O meu nome é Egli Marques, eu atuo na confeitaria já há mais de 10 anos, mas eu sou professora de formação. Eu dou aula na rede pública estadual há 32 anos e a confeitaria apareceu na minha vida de forma despretensiosa. Fazia lá os doces para os amigos, para a família, né? Para aqueles eventos em que você reúne a galera, até que uma amiga insistiu muito para que eu fizesse os doces da filha dela. E eu fiz, né? Na época eu tinha só um Face, eu fiz os doces para a filha dela, a minha primeira encomenda que alguém pagou, né? Vamos dizer assim, porque até então todo mundo gostava dos meus doces, mas estava lá comendo na faixa. Muito bem, eu postei os doces que eu fiz para a festa da filha dela e desde então eu não tive um final de semana de sossego sequer. Se eu preciso ou se eu pretendo descansar, viajar, passear, ficar com a minha família, eu preciso fechar a minha agenda. E, gente, isso não demorou para se espalhar na região toda. Você vai conhecendo parceiros, você vai construindo o seu networking e isso tudo vai dando um up nos produtos que você oferece, porque além das fotos, né, do material que eu publicava, era muito bom. O boca a boca logo se espalhou e eu fiquei facilmente reconhecida na região pelos doces que eu produzia. Mas o que tem a ver isso com os espelhados? Tem a ver que quando eu comecei na confeitaria, eu não queria fazer os doces tradicionais, porque várias pessoas na cidade faziam e existia uma lacuna muito grande na minha região de pessoas que oferecessem doces diferenciados. Então eu pretendia só oferecer doces finos, não passava na minha cabeça fazer brigadeiro, por exemplo. Mas aí, passado aquela primeira festa, à medida que os pedidos iam chegando, começaram a pedir os doces tradicionais. E é exatamente aí que entra o espelhado, porque eu tive 2 grandes problemas com os espelhados. O primeiro
era vergonha de dizer eu não sei fazer o espelhado. Quando eu tô falando de espelhado, quando eu tô falando da bala baiana, eu tô falando de um doce tradicionalíssimo e que é antigo, né? Não é um doce recente. Atualmente ele ganhou roupinha nova, ganhou um monte de coisa legal e diferente, mas eu tô falando do tradicional, né? Daquela balinha de coco banhada na calda de açúcar. Então aquela vergonha tremenda de dizer não, eu não sei fazer esse doce. Mas aí eu falei, opa, não posso continuar falando isso para os meus clientes. E aí eu fui pesquisar. Cada vídeo no YouTube que eu procurava, ou cada dica que eu procurava, eu estou falando de 10 anos passados, né? E que a gente não tinha esse acesso tão fácil à informação. Mas cada vídeo que eu encontrava era um problema diferente que aparecia lá no final. Minha calda não chegava no ponto, o doce açucarava, ou a calda derretia, mas o principal problema que eu tive já de cara é que a bala grudava no dente. E aí veio o segundo grande problema meu, que foi a frustração, né? Eu perdi o medo, né? Vou tentar aprender, vou levar para frente, não deu certo, veio a frustração de não conseguir, dei um tempo nas balas e voltei a dizer não faço. Minha filha na época estudava em Ponta Grossa e um dia, ela sabendo disso tudo, ela me ligou e disse assim, mãe, aqui tem uma escola que ensina a fazer os doces espelhados, você pode vir fazer o curso. Mas como eu disse, eu sou professora da rede estadual, na ativa ainda, eu disse pra ela, olha, eu não posso, né? Eu tô dando aula, mas eu vou pagar para você fazer esse curso e depois você vem e me ensina. Então veja, o meu primeiro curso foi à distância, não online, né? Assim como nós temos a possibilidade de fazer hoje, mas à distância porque ela fez e depois ela veio me ensinar. E foi somente aí que eu acertei o ponto da calda, foi aí que com as técnicas que ela aprendeu neste curso é que os meus doces espelhados deslancharam de vez. Então, eles estão no meu catálogo há 9 anos e há 9 anos que todas as vezes que aparece uma novidade, aparece uma coisa diferente, eles são incluídos porque, gente, sucesso total. E é exatamente isso que eu quero ensinar para você nessa aula. Como é que você aumenta a durabilidade do seu doce, que é o que todo mundo reclama. Ah, eu até acerto o ponto da calda, mas ele dura muito pouco, né? Então, eu preciso de uma... Como que eu posso falar? As pessoas até usam o termo para mim receita, né? Ah, passa a receita da sua calda. E aí é que está o grande problema. Por isso que nesta aula, com as técnicas que eu vou te ensinar, eu tenho certeza que você já vai melhorar a sua produção. Muito bem, vamos lá então. Quero fazer uma pergunta para vocês. Todo doce pode ser espelhado? Eu tenho certeza que vocês vão responder que sim. Mas a mesma receita que eu uso para aquele brigadeiro ficar cremoso, né? Ter aquela durabilidade enorme, o meu brigadeiro vai ficar cremoso por 5 dias. Essa mesma massa serve para o doce espelhado? Eu digo que não, né? Porque quais são os erros mais comuns que eu vejo as pessoas cometendo quando falam da durabilidade do doce? Ah, eu fiz a massa de brigadeiro direitinho, ela descansou por 6 horas, e aí eu boleei, já fui banhar, e aí o doce desmanchou na hora do banho, eu não consigo banhar no garfo, eu só consigo banhar no palito, porque fica pedaço do doce no garfo. Ou então, a minha calda durou só 6 horas, depois ela já começou a derreter. Tudo isso tem a ver com duas coisas. Primeiro, a umidade é o inimigo número 1 do doce espelhado. Tanto a umidade do ambiente, né, quando ele fica exposto em temperatura ambiente, a umidade do local que você mora, quanto a umidade de dentro do doce. Então, este erro é bem comum para diminuir e contribui, melhor dizendo, para diminuir a durabilidade do seu doce. Eu preciso, então, da formação de uma película no meu doce para que esta película, né, a gente chama de pré-cristalização, ela impeça que a umidade que você tem de dentro do doce passe para a calda. Então, este já é um problema resolvido. Você faz lá, você usa algumas técnicas de pré-cristalização, uma delas vou mostrar aqui na sequência da aula, e você impede, então,
que esta umidade de dentro do doce passe para a calda. A outra, né, é a umidade externa, que aí é a rapidez com que você embala, a forma correta com que você embala, vai fazer com que você impeça que esta segunda fonte de umidade, vamos dizer assim, chegue no seu doce. Essa técnica de pré-cristalização que eu vou ensinar aqui nesta aula para vocês, a minha filha aprendeu lá naquele curso que eu estava falando agora há pouco. Porém, ela sozinha, ela não foi suficiente para mim. Porque eu fazia aquele brigadeiro super cremoso para durar 5 dias sem cristalizar, e aí como é que eu queria que ele formasse uma película de cristalização, né, protetora ali do meu doce de um dia para o outro. E isso estava fazendo com que o meu trabalho atrasasse, né? Demorava muito a formação dessa película. Por esse motivo, eu desenvolvi receitas exclusivas para os doces espelhados, para garantir a cremosidade de dentro e garantir a durabilidade e crocância por fora, que é justamente da calda, né? Então veja que essa durabilidade do doce, ela não está ligada somente com a umidade do ambiente, com dias chuvosos, nem com o ponto da calda. É um processo. E por isso que o método que eu ensino no meu curso, ele é composto de 4 etapas, que começa justamente na escolha dos ingredientes, no preparo das massas, como eu disse, todas elas desenvolvidas especificamente para o doce espelhado, depois a calda, o ponto correto da calda, e por último, a embalagem. Então, o método CMCA é composto de 4 passos fundamentais para que você aí saia dessas 6 horas de durabilidade máxima do seu doce e passe até 48 horas. Gente, 48 horas eu estou falando com o doce sem embalar individualmente, hein? Porque embalado individualmente, tranquilamente ele vai aguentar de 5 a 7 dias fora da geladeira. Muito bem, vamos lá para o nosso docinho então. Nossa calda no fogo. Enquanto ela vai ficando boa ali, eu quero mostrar para vocês uma coisa. Eu tenho aqui algumas balas de coco que já passaram pelo processo de pré-cristalização, tá? Então, no que consiste esse processo? Você trabalhar, né, para que forme uma película protetora no meu docinho para impedir a umidade de dentro passar na calda, ok? Aqui eu fiz com uma camada extra de açúcar cristal. Boleei o docinho, passei no açúcar cristal, boleei novamente e deixei ele descansar. Precisa ser de um dia para o outro? Não. Faz aproximadamente umas 3 horas que eu fiz esse docinho e ele já tem a película que eu preciso. Mas essa película, ela não vai formar uma crosta no doce e depois esse doce vai ficar açucarado? Não, porque eu desenvolvi receitas específicas para que ele fique cremoso por dentro, forme essa película com muita rapidez e ainda fique perfeito para receber a calda, ok? Então esse doce aqui, esses docinhos que estão aqui, passaram pelo processo de pré-cristalização, ok? Eu sei, eu banho no garfo, eu gosto de banhar no garfo, mas eu sei que muitas pessoas só conseguem banhar os docinhos no palito, tá? Então eu vou fazer essa aula aqui com os docinhos no palito, embora que no meu curso eu ensine todas as técnicas aí para você banhar o seu doce no garfo, que é muito mais rápido, o processo é mais rápido e você consegue produzir muito mais em menos tempo, tá? Bom, aqui esses doces pré-cristalizados estão ali esperando para receber a calda, certo? Aqui eu tenho uma massinha branca que eu fiz, a massa está no ponto correto, é a receita que eu utilizo para os meus doces espelhados. Veja que ela está correta, perfeita, cremosa, porém, ela não vai aqui passar pelo processo de pré-cristalização. Descansou 6 horas, eu vou bolear. Aqui eu não tô pesando, tá? Vamos ver se eles ficam ali parecidos com o tamanho, pelo menos. Tá aqui. Passou 6 horas, descansou a massinha. Massinha tá no ponto correto, tá ok.
eu vou fazer só 2, nem vou fazer mais. Porque eu quero que vocês se liguem aí no correto, né? Não no que vai dar errado, ok? Bom, então aqui eu tenho 2 que não passaram pelo processo de pré-cristalização e 5 que passaram pelo processo de pré-cristalização, ok? A calda aqui na temperatura que a gente precisa. Vou mostrar para vocês aqui, gente, o erro mais comum que eu vejo. Sabe aquele docinho que eu falei que está sem pré-cristalizar? Você vem aqui com o palito, olha, já a hora de colocar o palito já deforma o doce, né? E daí ele fica assim. Ai, o meu doce escapa do palito, o meu doce cai dentro da calda. Gente, vai cair mesmo, né? O doce não tem a camada de pré-cristalização. Aqui, olha, eu quase não consigo tirar ele da panela, mas muito bem, consegui. Outro erro, deixar o palito espetado para cima, né? A hora que você tira o palito, fica o furo no meio do doce. Mas muito bem, vamos lá para o próximo. Veja que eu vou, ó, a hora que eu tiro, ele já entorta, né? Então veja a diferença dos dois. Esse pré-cristalizado, esse sem pré-cristalizar. Muito bem, mas vamos lá, vamos banhar. Olha isso. É isso aqui que você consegue, é isso aqui que você está querendo banhar e querendo que dê certo? Né? Muito bem, olha lá. Torto, mole, caindo do palito, demora um monte para você tirar da panela, mas tá. Então, se você banha com palito, coloque ele do ladinho assim, tá, gente? Horrível ficou, né? Porque o doce tá mole. Mas agora nós vamos para o pré-cristalizado. Primeira coisa que eu consigo, rapidez aqui dentro da panela. Mas esse aqui eu vou pôr em pé ainda, tá? Assim é errado, tá bom? Mas vamos lá para os próximos. Com a camadinha de pré-cristalização, sai rapidinho da panela. Vai espelhar com o palito, coloque o palitinho do lado. Pro furo, gente, não ficar em cima do doce, por favor, tá? Muito bem. Vocês conseguem perceber a diferença no doce e na agilidade? Isso tudo você consegue com a pré-cristalização. Eu não disse que só com essa aula você iria melhorar muito a qualidade do seu doce? E eu tenho certeza que se você não tem uma durabilidade que você gostaria, porque nesse passo aqui você já está errando. Vamos aqui só comparar então, olha, já secou, né? A calda tá pronta. Olha, vamos comparar aqui. Esse, ó, secou, tá? Secou, deformado, mole, mas secou. Então eu quero só que você veja a diferença do docinho que foi pré-cristalizado pro docinho que você acabou de bolear e foi banhar. Gente, isso aqui é fundamental para a durabilidade do seu doce. Quando você faz essa camadinha de pré-cristalização, esse aqui tá mole ainda, faz essa camadinha de pré-cristalização, ele naturalmente vai aumentar a durabilidade, porque ele está impedindo a umidade que está dentro do doce passar para o doce. De volta aqui com os nossos docinhos, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Aqui, com o palito aqui em cima. Para eu tirar o palito é só girar, tá? Sai com facilidade, mas olha, gente, o furo em cima da bala. Essa bala aqui, ela não vai ser embalada individual, ela é lá para aquele casamento que você tem medo de fazer, sabe aquele? Aí o furão ali em cima, né? Com relação a isso, essa aqui também vai ser igual, tá? Tiro com facilidade, ok? Essa aqui sem cristalizar e essa cristalizada, muito bem. Vocês conseguem já ver aí a diferença, né? O que não tá pré-cristalizado tá até achatado, certo? Aqui eu tenho duas. Ah, mas essa pré-cristalização atrapalha a cremosidade? Eu deixei aqui essas duas especificamente para isso. Para cortar. E vocês vão ver que dentro dela não há diferença nenhuma. Aqui só que uma é de coco. Ó. Essa é de coco. Super cremosa por dentro. A casquinha fininha. Show de bola. Esse aqui é o que não foi pré-cristalizado, tá? Olha, até para cortar ele já desmancha.
Aqui, este aqui está mais cremoso, porque ele é um brigadeiro branco, tá? Mas ele não teria desmanchado desta forma se tivesse feito a pré-cristalização. Casquinha fininha, igualzinho do outro. E esse aqui, pré-cristalizado. Eu espero aqui que essa aula já tenha ajudado bastante. Aliás, eu espero não, eu tenho certeza que essa aula já te ajudou bastante e que você só com esta aula já vai conseguir acelerar a sua produção e aumentar a durabilidade do seu doce. Eu dividi o método que eu utilizo aqui na minha confeitaria em 4 passos. Então, no meu curso, você vai passar pelos 4 passos fundamentais para que o seu espelhado fique perfeito e que tenha a durabilidade que você precisa. O primeiro passo do método é a compra dos ingredientes. Mas não é só a compra, são as características também. Você vai aprender não só a comprar, mas você vai aprender a função daquele ingrediente no seu doce. O segundo passo, que é também o segundo módulo, são as massas. Nas massas você vai não só ter acesso a todas as minhas receitas desenvolvidas especificamente para os doces espelhados, como você também vai ter acesso e vai aprender várias técnicas de pré-cristalização tão necessárias para o nosso doce, aumentar a durabilidade dele, manter o formato redondinho, lindo, como a gente acabou de ver na aula. O terceiro passo corresponde às caldas, né? Então nós vamos trabalhar não só as caldas tradicionais, como caldas coloridas, perolada, caldas de porcelana. Vamos saber tudo sobre o açúcar, tudo que você precisa saber para não errar nunca mais a calda. Além, lógico, da temperatura ideal. Vamos também, no último passo, que complementa todos os anteriores, saber qual é a forma correta de armazenamento e a embalagem para completar aí o sucesso da durabilidade que você vai ter a partir do momento em que você utilizar o meu método. O curso é composto por mais de 100 videoaulas gravadas com acesso imediato à sua compra, duração de 1 ano para você rever quantas vezes você quiser, e além disso nós teremos aulas ao vivo, 12 aulas ao vivo, em que nós trataremos assuntos diferentes de todo o conteúdo do curso, mas você vai saber mais sobre precificação, sobre posicionamento de mercado, sobre boas práticas na manipulação de alimentos. Gente, é tanta coisa, né? É tanta coisa nos bônus que eu não conseguiria nem listar, né? Mas o legal dos bônus é que, além de ser conteúdo diferente do curso, é ao vivo e você vai poder tirar as suas dúvidas diretamente comigo. Além disso, nós temos também o grupo de suporte, que é um canal do Telegram, onde você pode tirar as suas dúvidas diretamente comigo no momento em que ela acontece. Eu estou lá para responder todas as suas dúvidas. E eu mesma, tá, pessoal? Eu mesma respondo todas as suas dúvidas. O valor do curso, R$ 647, que você ainda pode dividir em até 12 vezes no cartão. Eu estou oferecendo a você a oportunidade de aumentar o seu faturamento com um doce que os clientes amam. E claro, você vai aumentar o seu faturamento porque você vai melhorar a sua produção, você vai otimizar o seu tempo, você vai produzir muito mais com a durabilidade que você precisa e merece. Eu estou esperando você na minha turma e eu tenho certeza que você vai clicar agora e comprar o curso imediatamente, porque, gente, não dá para perder tempo.